gente tem para esse São Paulo? O São Paulo está viajando agora para Belém do Pará, para esse jogo de estreia na Copa do Brasil, amanhã, 19h30, contra o Águia de Marabá. O treino da manhã, que foi fechado, como sempre, só definiu uma coisa: não teremos time titular amanhã. Muito pelo contrário. Tendência é um time, se não reserva total, basicamente reserva. E aí há uma explicação para isso: o desgaste. O São Paulo jogou em Guayaquil a semana passada, foi uma viagem desgastante. Por mais que o São Paulo use atualmente um voo fretado de uma parceria com uma empresa aérea, ele consiga ir no horário que ache melhor e volta logo depois do jogo, economizando, ficar mais uma noite no hotel, depender de avião, voo de carreira, atraso e tudo mais. Então ele consegue dar uma boa economizada financeiramente e de tempo. As viagens são longas. E a sequência do São Paulo é muito doida, porque eles vai para Belém, que é uma viagem longa, quase intercontinental, para enfrentar no Mangueirão o Águia, volta para São Paulo, vai ter um dia de treino, vai para Salvador no sábado, que também é uma viagem que não é tão fácil de fazer, joga domingo e no início da semana que vem vai para o deserto de Calama para jogar na semana que vem contra o Cobressal. São 3 viagens seguidas e nenhuma delas facinho, tipo Curitiba, Rio, que é um bate e volta. Então, o que fez o técnico Zubeldia na sua terceira partida? Puxou alguns jogadores que estão mais desgastados para evitar que eles sintam o peso dessas viagens nos jogos mais importantes. Não que o jogo com o Águia não seja importante, mas é uma primeira etapa de Copa do Brasil para o São Paulo, um time da Série D, com a possibilidade, se acontecer algo de muito diferente, de reverter a situação no Morumbi no jogo da volta. Uma derrota, vamos imaginar que o time alternativo não caminhe. Se perder, você tem o jogo da volta para reverter. Se perder ponto para o Vitória ou para o Cobressal, você pode comprometer uma classificação de Libertadores e até mesmo uma posição melhor na tabela do Brasileirão. Eu não tenho ainda a relação de quais foram poupados, mas eu desconfio aqueles que são mais desgastados e que não têm reservas. Por exemplo, o Igor Vinícius está jogando todas, deve ficar para o Moreira entrar na lateral direita. O Arboleda tem jogado todas, o Ferrarese deve ganhar uma oportunidade. O Wellington se machucou, ligamentar, vai parar umas 3 semanas. O Patrick Lanza deve ganhar uma chance até para provar que ele pode ser o substituto do Wellington em alguma emergência. No gol, desconfio que o Jandrei será também o titular na vaga do Rafael. No meio de campo, já não temos o Pablo Maia, que passou por cirurgia hoje. Deu tudo certo a cirurgia, mas vai ser uma recuperação longa. O Bobadilla deve ser mantido e o Luiz Gustavo, que está voltando de lesão, também deve ter uma nova oportunidade. Nestor, Ferreirinha, Eric, Galopo, Rames, jogadores que têm jogado menos, têm menos minutagem, todos esses devem formar uma base para enfrentar o Águia de Marabá amanhã, lá no jogo marcado para o Mangueirão. A gente conversou com o Bobadilla, Damian Bobadilla, 22 anos, chegou no dia 23 de dezembro, está com um pouco mais de 120 dias no São Paulo, e eu falei um pouquinho sobre ele jogar como primeiro volante, que não é muito a dele, e falei também sobre essa loucura do futebol brasileiro. Embora ele tenha vindo do Paraguai, onde as coisas são parecidas. Glaucio, o Bobadilla, na primeira semana, trabalhou com a comissão do Dorival, depois pegou a comissão do Carpini, depois pegou um jogo com a comissão fixa do São Paulo, comandada pelo Milton Cruz, e agora está com a comissão do técnico argentino Luiz Zubeldia. Em 4 meses, 4 comissões diferentes. Então, a nossa conversa foi sobre esses 2 assuntos e a gente acompanha agora. E eu gosto de jogar de segundo volante, mas jogar de primeiro também é uma posição que eu no meu time anterior também jogava, também fazia quando o treinador precisava. Me sinto cômodo também, eu não tenho problema de jogar aí, tanto eu como o Alisson, quem estiver na posição, eu sei que vai tratar de fazer o seu melhor para reemplaçar o Pablo, que lastimosamente vai ficar um tempo fora. Para mim foi tudo muito rápido. Quando eu cheguei aqui, a notícia do que o Dorival ia para a seleção, foi um pouco difícil para mim, porque eu cheguei com ele aqui, eu não sabia como ia ser um novo treinador, se ele ia gostar de meu jogo, sim, das minhas características, então isso foi um pouco difícil. Mas lá no Paraguai a gente está muito acostumado também, quando o resultado não está bom, sempre tira um treinador. Então, o ano passado a gente no Cerro Porteño tivemos 5 treinadores diferentes, então para mim é algo normal, já estava acostumado. 5 treinadores no Cerro ano passado. Já está ambientado também, tá tranquilo, né? Nessas trocas. Outro assunto, né? Pedir as primeiras impressões do Bobadilla sobre a nova comissão, de que forma que ele está enxergando assim o comportamento do Zubeldia. Todo mundo diz que ele é muito enérgico, muito vibrante, e é isso mesmo. Então vamos ver o que o Bobadilla explicou sobre esse trabalho de pouco mais de 10 dias com o argentino Zubeldia.
Ele é o técnico que, assim como vive o jogo, vive o treino, é muito vibrante, assim como você estava contando. Eu já trabalhei com muitos treinadores argentinos e ele é muito similar, ele gosta muito da intensidade, do ordem, gosta muito da profundidade também, mas ele gosta de ensinar muito ao jogador. Eu estava escutando a entrevista dele também, ele falou que ia ensinar muito aos jogadores. E ele fala com todo mundo, ele olha para todo mundo e hoje fiquei falando de novo com ele, tratou de corrigir algumas coisas que eu ontem podia haver realizado melhor. E isso para todos os jogadores é muito bom, porque tem um cara que está constantemente aí ajudando você para melhorar, é algo que para a carreira de um mesmo é muito importante. Bem, não estranho o Bobadilla falar em 120 dias um português bem entendível. Isso surpreendeu. O pai dele é o Aldo Bobadilla, jogou no Brasil, no Corinthians, e ele teve a possibilidade de estudar no Brasil quando era criança, por 5 meses. E ele disse que depois que estudou e aprendeu um pouco de português, ele gostou e passou a praticar mais o português, e por isso que ele chega aqui, claro, com sotaque, mas falando perfeitamente compreensível, não precisa nem de legenda para entender o que o Bobadilla fala. O pai do Lugano não morou aqui, não. Não. Luga, te amo! Não dá para entender o Lugano, você acha? Eu morei lá na Argentina, eu entendo bem. Joguei no Uruguai também. Você, né, Sila? Luga, querido. Você tem isso, não dá. Você não esperava isso, aquela? Lógico que não. Não nada você me jogar essa assim. A apresentadora agora perdeu até o fim da meada. O ruim do Lugano era quando ele saía de campo, aquela entrevista de rádio ali na saída, aí que você não entendia absolutamente nada. Você perguntava, eu vi e pensava, depois eu vou perguntar novamente o que ele disse no gramado, porque eu não entendi nada. Fazia Paulo, como você tá, Paulo? Ai, Sila, você me derruba assim. Ó, o Bobadilla já tá super acostumado, falando bem português, entendendo essa situação. O Zubeldia que já chega também tendo uma boa amostragem do que é o futebol brasileiro, né? Essas viagens muito longas, enfim, os jogos. E aí acho que pensando na gestão desse grupo e tal, o Edu traz essa informação de que ele vai com esse time muito modificado. Acho que esse é o jogo ideal para isso, né? Vitória contra o Atlético Goianiense, vitória contra o Barcelona. Vem para casa, estádio Morumbi lotado contra o Palmeiras. E os jogadores recebem a notícia que o Pablo Maia tá fora. E o Zubeldia foi lá e falou, menino, vai lá. E ele jogou pra caramba. Não foi um grande jogo. O jogo em si, não dele. Ele, pra mim, jogou muito bem. Alan Franco jogou muito bem. Rafael, muito bem. Ferreirinha, quando entrou, muito bem. Igor Vinícius, um dos melhores. E o Caleri, nem se fala, né? Mas ele, eu acho assim, agora vai conseguir ter uma sequência. O Luiz Gustavo volta. O Zubeldia vai ter esse trio ali pra revezar, né? Zubeldia, Luiz Gustavo e o Alisson, que hoje é titular absoluto. Mas, assim, é assim que vai se ganhando, né, a posição, ou pelo menos um lugar no time, ou um lugar para ser o primeiro a entrar quando há uma necessidade. Então, parabéns a esse menino, né, a Bobadilla, que eu não sei se é a opinião de todos aqui, mas eu acho que ele fez um excelente jogo. Pouquinho. Eu também gostei da atuação dele, é um cara muito versátil, acho que isso foi um dos trunfos para o São Paulo contratá-lo, é um cara que pode jogar de segundo volante, pode mais de primeiro, que vai ser testado agora nessa forma, pode jogar mais avançado e até a gente está falando do Corinthians, do Breno Bidon, por exemplo, eu vejo um cenário parecido, que é um cara que não teve tantas oportunidades como titular e pode ser um momento, de repente, dele se afirmar e num momento que faz muito certo o Zubeldia, assim, e com não é desrespeito ao adversário, mas tem a questão da viagem, você tem a questão de sequência de competições, São Paulo não teve um início não tão bom no Brasileiro, na Libertadores, agora tem essa oportunidade de se restabelecer na competição, não dá para você colocar tudo a perder, ainda mais sofrendo com questões de lesão, então para mim merece o Bobadilla essa oportunidade e ela vem no momento exato, porque o São Paulo faz a escolha certa mesmo que vá com o time em todo reserva, eu acho que faz sentido muito pelo momento, pela sequência do calendário. O Glaucia, você falando aí do Zubeldia, que está dando esses treinos, muito participativo, o Edu ainda não acompanhou, que estava de férias, né?
Mas eu fiquei de olho nele lá no banco de reserva, na atuação dele no banco de reservas contra o Palmeiras, agora no Clássico. E ele é muito participativo. Carrinho, ele ia reclamar de carrinho, ele dava um carrinho. Eu tava ali do lado. Aí o cara perde o gol, ele cai de joelho. Entrou dentro do campo uma hora. Do campo, cartão. Eu achei que ia ser expulso igual o Insua foi expulso do São Lourenço. Vai ver, além do trabalho dele, mas também vai ver essa performance dele à beira do gramado. Acho Este personagem. Cuidado pra não tomar carrinho, viu, Edu? Sem querer ali. O problema é esse. Tá, o Edu, você me disse que tem também informações do Águia, né? Que é esse adversário do São Paulo, pra gente até conhecer mais, né? Uma tela que mostra um pouquinho a participação do Águia de Marabá na Copa do Brasil. Vou deixar que você faça as honras da tela, porque eu não vou enxergar nada. Nem o óculos do Pascoal, só de perto. Pascoal, não vai enxergar aí, não. O óculos do Pascoal só pra perto. É só de perto. Oh, meu Deus, Pascoal, traz o de longe, Pascoal. Ó, a gente vai conhecer um pouco mais do Águia de Marabá. Títulos, o Paraense 2023 e Supercopa Grão-Pará 2024, perdão. O técnico Matal Sodré, 37 anos para ele. Em 2024, são 18 jogos dessa equipe, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o aproveitamento de 51,9%. E o histórico na Copa do Brasil, essa é a 5ª participação, a primeira foi em 2009. Segunda vez que chega na terceira fase da competição, foi eliminado pelo Fortaleza em 2023 e eliminou o Coritiba na primeira fase. E o Capital Futebol Clube do Tocantins na segunda fase em 2024. Este é o adversário do São Paulo, portanto, na Copa do Brasil. E aí eu completo um pouquinho da pesquisa que eu fiz, né? O Matal Sodré, filho de um jogador que o Silas vai conhecer bem, o Gerson Sodré, jogou na Portuguesa na década de 80, está em Itabuna, que aliás foi o time que ele dirigiu no começo da temporada. Ele voltou para o Águia depois de ter sido campeão. Na terceira rodada do Campeonato Paraense, o time não tinha vencido ainda, e aí perdeu do Paysandu de 3-0, ele foi recontratado no lugar do Rafael Jaques, que é um jogador, um treinador que foi jogador do São Paulo na década de 90, em 1999. O time tem alguns destaques. O Betão, zagueiro, é o principal, tem 34 anos. Na final do ano passado, ele se tornou ídolo porque ele fez o gol de bicicleta na final do Campeonato Paraense e bateu o pênalti decisivo que deu esse título inédito ao Águia. Mas tem também, principalmente, o Braga, atacante de 22 anos, é artilheiro da Copa do Brasil, com 3 gols dos 6 que o Águia marcou na competição. Tem 3 assistências na temporada, 8 gols na temporada e já está despertando interesse de algumas equipes. Então, São Paulo, se tiver que tomar algum cuidado, é principalmente com esse menino Braga, que tem que ser destacado. A equipe está bem distante de Belém, mas mesmo assim já tem mais de 20 mil ingressos vendidos. E eu vivi uma situação muito parecida, Glaucia. Em 2012, o Independente de Tucuruí, que também é um time paraense, jogou com o São Paulo na primeira fase. O jogo não foi em Tucuruí, foi no Mangueirão. Eu fui fazer esse jogo, fui trabalhar. Estava lotado o Mangueirão, muitos torcedores do Remo, do Paysandu foram prestigiar. Naquela época, a Copa do Brasil, você precisava vencer por 2 gols de diferença para evitar o jogo da volta. O Emerson Leão só conseguiu, com um gol do Cícero, vencer por 1-0. Aí no dia 14 de março, que é o dia do meu aniversário, eles vieram aqui, foi assim, os caras olhando para o Morumbi como se estivessem olhando para o Vaticano, assim, e o São Paulo venceu por 4-0 com 4 gols do Luiz Fabiano. E aí o São Paulo passou a segunda fase. Então é uma situação que o São Paulo viveu há 12 anos, enfrentar um time que não é de Belém, mas jogando em Belém, com a torcida quase toda a seu favor, sem muita torcida e sem muita pressão contrária. Edu, para a gente arrematar, vamos lá então com a situação do Pablo Maia. Então, operou hoje, né, uma lesão comprida para falar. Vamos resumir, uma lesão num tendão da coxa, que foi uma reinserção desse tendão. A cirurgia aconteceu no Hospital de São Paulo, ele já terminou, ele vai ter alta amanhã. Começa uma fisioterapia que não será fácil. A gente percebe até pela manifestação dos jogadores, companheiros em rede social, do próprio Pablo Maia. O São Paulo não trabalha com estimativas. Eu já ouvi alguns companheiros entrevistando médicos, falando em 3, 4 meses. Mas assim, médicos que falam em cima, sem ver exames, sem estar por dentro do caso. Então a gente vai ter que esperar uma posição dos médicos do São Paulo em relação a tempo. O São Paulo já não contará com o Pablo Maia para essa fase de Libertadores, essas fases de Copa do Brasil, esse primeiro turno de Brasileirão. Como disse o Silas recentemente, tem Luiz Gustavo, tem Bobadilla e Alisson para 3 posições. E o Zubeldia já disse que vê o Galopo jogando como segundo volante. Então, na verdade, num primeiro momento, se a gente observar, ele tem 4 jogadores para 2 posições, não há uma necessidade clara de contratação. Mas com a característica do Pablo Maia, não tem ninguém. Nem o Luiz Gustavo, que é primeiro volante, tem essa característica. Então, vamos esperar a próxima janela, se o São Paulo vai, de repente, direcionar
esforços para trazer um jogador que possa substituir o Pablo Maia. Além disso, para completar esse departamento médico, você tem até uma tela do Pablo Maia, né? Lucas Moura e Wellington Rato, só para daqui 3 jogos, no jogo, primeiro jogo pós essa maratona no Morumbi contra o Fluminense. Rafinha demora um bom tempo e o Wellington teve uma lesão ligamentar no tornozelo, mas dos males o menor. Segundo informações que eu recebi, 3 semanas. O problema é que o São Paulo não tem um lateral esquerdo. O Lanza é muito jovem e o Michel Araújo só joga numa linha de 3. Então essa é uma posição que está bem carente desde a saída do Caio Paulista. Fica só praticamente o Wellington ali como opção. Vamos ver como é que o Zubeldia vai se virar com esses problemas. Ele tem 5, Glaucio. Teve técnico que já trabalhou com 14, 15 atletas no departamento médico. 5 até que é uma média boa para esse início de trabalho do Zubeldia.